Olá, tudo bem? Cláudio Silveira aqui. Hoje é dia 12 de novembro de 2022, são 10 horas e 32 minutos. Hoje eu tenho uma mensagem para a gente meditar rapidamente, né? Mas com um contexto bíblico dentro do livro de Esther. E o título dessa live aqui eu coloquei O Chamado de Esther. É uma história muito bonita lá do Antigo Testamento que serve para a nossa reflexão para os dias atuais. Eu acredito que muita gente vai entender essa mensagem, principalmente depois que passar algum tempo, né? Se passou algum tempo no fato histórico e você analisar esta mensagem, você vai entender que ela se encaixa perfeitamente com os dias atuais. Eu vou ler um versículo e depois vou fazer um apanhado da história, né, do contexto, e deixar que as coisas elas venham a fluir aqui hoje de uma maneira bem dinâmica e bem, vamos dizer assim, espiritual, né? Porque a palavra de Deus ela é uma mensagem para os dias atuais e também ela é para os dias futuros. Então, o texto que eu vou ler está no capítulo 7 do livro de Esther e o versículo 3. Eu vou ler este versículo e depois vou contextualizar aquilo que eu tenho no meu coração para compartilhar com você aqui nessa live. Então respondeu a rainha Esther: ó rei, se achei favor aos teus olhos e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como a minha petição e o meu povo como o meu rogo. Amém? Então, este versículo 3 do capítulo 7, né, do livro de Esther, é aquele momento em que o rei chama a rainha Esther e diz para ela que ela pode pedir qualquer coisa que até a metade do reino ele iria conceder. Ou seja, a rainha Esther era amada pelo rei, foi escolhida pelo rei. Como que a rainha Esther ela foi escolhida? Bom, antes da rainha Esther, esse rei chamado Assuero, ele tinha uma esposa, ou seja, a rainha era Vasti. Vasti ou Vasti, a pronúncia também aqui não importa. E essa rainha fez alguma coisa que desagradou o rei Assuero. Então esse rei ficou muito entristecido e essa rainha ela perdeu a sua posição porque ela cometeu algo que desagradou o rei. Passou algum tempo e o rei foi aconselhado a buscar uma nova esposa. E várias donzelas foram apresentadas ao rei, dentre elas Esther. Esther foi aquela que achou graça diante dos olhos do rei Assuero, pela sua formosura, pela sua beleza, mas, acima de tudo, ela era uma pessoa escolhida por Deus para um propósito que viria ocorrer mais à frente, justamente neste ponto, aonde nós lemos esse versículo 3 do capítulo 7, foi o ponto em que o rei Assuero se chega até Esther, ou chama Esther, e diz para ela que ela podia pedir qualquer coisa. E naquele momento ela tinha um pedido para fazer para o rei. É um pedido muito importante. Se tratava da vida dela e da vida do seu povo que estava em risco. A vida do povo de Israel, do povo judeu. Então, Esther era judia e naquele momento uma lei tinha sido editada, um fato histórico estava acontecendo naquela nação, aonde o povo judeu estava em risco de extinção. E Esther fazia parte daquele povo, ela era integrante do povo judeu, ela era judia. E naquele momento ela tem, diante dos olhos dela, uma oportunidade. Ela poderia pedir qualquer coisa, ela poderia pedir bens materiais, ela poderia pedir riquezas, ela poderia pedir um cargo, ela poderia pedir um palácio, enfim. Ela tinha diante dela a oportunidade, já que ela tinha o poder nas mãos de fazer uma petição. Mas ela escolheu livrar o povo e, consequentemente, livrar a própria vida dela. Ela escolheu a liberdade.
Essa história começa, né, com inicialmente a rainha Vasti ou Vasti sendo afastada do cargo e esse cargo sendo preenchido pela Esther, que no momento não era rainha, mas depois se tornou a rainha Esther. Bom, nessa história, o rei Assuero também tinha um dos seus generais lá chamado Amã. E na porta do palácio do rei sempre tinha uma pessoa que ficava na porta do palácio, muito fiel ao rei, chamado Mardoqueu. Este Mardoqueu foi a pessoa que criou a Esther, que veio se tornar a rainha Esther. Esse Mardoqueu também, uma certa feita, ele ouviu uma conspiração contra o rei Amã e fez uma denúncia para o rei Amã. E exatamente conforme ele denunciou, os conspiradores foram descobertos e então o rei não sofreu aquela traição, porque realmente Mardoqueu era um servo fiel, era uma pessoa fiel ao rei e ele acabou entregando para o rei algo muito importante que ajudou o rei a se manter no poder. Então, esse fato, ele ilustra que um certo dia, Amã estava armando uma grande armadilha para o povo judeu. E o rei Assuero, ele, inocentemente, ele assinou um decreto, aonde ele iria permitir que Amã viesse a oprimir o povo judeu. Só que o rei Assuero estava com as mãos atadas, porque ele tinha assinado esse decreto e ele não podia fazer mais nada. Estava assinado um decreto onde ele dava autoridade para que Amã pudesse oprimir o povo judeu. Como ele não tinha nenhum conhecimento do povo judeu, nenhum compromisso, o rei Assuero, ele concedeu esse privilégio para o Amã, que era uma pessoa de má índole e justamente vingativo, né? Muito vingativo, e estava aí causando realmente um transtorno para o rei e um prejuízo muito grande para a nação, sendo que ele iria oprimir e praticamente dizimar o povo judeu da face da terra. Então, esse Amã tramou tudo e um certo dia o rei teve um sonho, né? E dentro deste sonho ele viu que Mardoqueu, aquele que tinha ajudado ele, não tinha sido beneficiado. Então ele mandou chamar Amã e fez uma pergunta para Amã. Olha aqui, Amã, eu tive um sonho, né, com uma pessoa e eu quero engrandecer esta pessoa. É uma pessoa que me ajudou muito, uma pessoa que eu admiro muito. E naquele momento Amã achou que o rei estava falando dele próprio, porque ele pensou assim, quem é que o rei admira e que o rei quer fazer um benefício, a não ser eu? E naquele momento o Amã, ele estabelece uma sentença achando que era para ele aquela sentença. E o rei perguntou, Amã, o que eu faço para essa pessoa que eu quero exaltar, que eu quero engrandecer, que eu quero homenagear? Eu quero fazer uma homenagem para essa pessoa. E naquele momento o Amã disse, olha, rei, pega o cavalo do rei, pega as vestimentas do rei, coloque nesta pessoa, coloque esta pessoa em cima do cavalo e coloque a coroa real nesta pessoa e faça com que alguém passeie com esta pessoa pela cidade, dizendo, esta é a pessoa a quem o rei deseja exaltar, a quem o rei tem muita admiração. Mais ou menos assim eu estou falando com as minhas palavras. E o rei olhou para ele e disse, Amã, faz o seguinte, vai até o encontro de Mardoqueu, aquele que fica sempre nas portas do palácio, pega ele e faz exatamente como você falou. Coloca ele no meu cavalo, coloca as minhas vestimentas nele, coloca sobre a cabeça dele a minha coroa e passeia com ele pela cidade dizendo, este é o homem a quem o rei deseja honrar. Este é o homem a quem o rei deseja honrar. E faça isso por toda a cidade, mostrando para toda a cidade que esta pessoa me fez um grande benefício e nunca foi premiado, nunca foi presenteado. Foi uma pessoa humilde, fiel, sincera, e eu nunca fiz nada por ele. Então agora, diante de todo o povo, Amã, você vai reconhecer
que Mardoqueu é uma pessoa que me honrou demais, que salvou a minha vida, que entregou para mim os conspiradores, que entregou para mim os inimigos da pátria, os inimigos da nação, os corruptos. Estas pessoas precisam saber que Mardoqueu é a pessoa que eu quero honrar diante de toda a nação. E você, Amã, vai fazer isso. Porque você é uma pessoa que eu também admiro, que eu confio. Mas neste momento eu tive um sonho com Mardoqueu e eu quero honrar Mardoqueu. E você vai fazer isso, Amã. Imediatamente, Amã obedeceu, porque ninguém desobedece à voz do rei. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus determina alguma coisa, ninguém pode desfazer, porque ele é soberano e todo o poder está nas suas mãos. Todo o poder nos céus e na terra estão sob o controle de Deus. Quando a gente pensa que tudo está perdido, quando a gente acha que o mundo desabou, quando a gente acha que estamos sendo humilhados, é naquele momento que Deus entra com livramento e nos exalta. Mas para isso você tem que ser humilde, sincero, reto e justo na presença de Deus. Bom, para a gente partir para a finalização dessa história. A rainha Esther estava muito preocupada, porque este Amã, que teve que exaltar Mardoqueu, ele armou uma grande cilada que até o rei foi envolvido nisso. E estava decretado que o rei iria mandar extinguir da terra, iria mandar matar todos os judeus. E agora, essa sentença estava determinada e assinada pelo rei. Só que, depois desse fato, a rainha Esther jejuou e orou e pediu um livramento para Deus. Ela precisava livrar o povo dela, que estava sentenciado à morte, e ela também iria morrer. Só que o rei Assuero não sabia que Esther estava jejuando e orando e que o povo era o povo dela, que este povo judeu era o povo dela. Então, em um determinado dia, Esther estava passeando e o rei manda chamar a sua presença e diz para ela: Rainha Esther, peça o que quiseres, eu vejo que você está um pouco triste. Peça o que quiseres e até metade do reino eu te darei. E era exatamente a oportunidade que a rainha Esther estava esperando de livrar o seu povo. E naquele momento a rainha Esther se dirige para o rei e ela fala exatamente este versículo que eu li, que é o versículo 3 do capítulo 7, né? E disse a rainha Esther ao rei: se achei favor aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida com a minha petição e o meu povo como o meu rogo. Ou seja, ela estava pedindo para o rei salvar o povo dela e salvar a vida dela. E naquele momento, o rei, ainda que não estava entendendo, e ela explicou o que estava acontecendo. Ela disse: olha, rei, o que acontece é que você assinou um decreto que foi uma armadilha de um homem muito mau. E esse homem quer destruir o povo judeu. E eu também faço parte do povo judeu. E eu venho orando e rogando ao meu Deus que me dê uma oportunidade de livrar o meu povo, salvar o meu povo. E agora o rei me faz esta oferta, dizendo que eu poderia pedir qualquer coisa. E o que eu estou pedindo hoje é a liberdade do meu povo, é a vida do meu povo. E naquele momento, o rei manda chamar Amã, e Amã já tinha preparado uma forca para Mardoqueu. Então, o rei pergunta para Esther: quem que fez esta lei? Quem que tramou tudo isso? E ela diz: foi este malvado, Amã, que tramou tudo isso para destruir e acabar com o meu povo. E naquele momento o rei chama Amã até a sua presença, chama os seus soldados e pergunta para eles para quem era aquela forca que estava construída. E eles disseram: era para Mardoqueu. E o rei diz assim: então prepare Amã e leve ele para aquela forca que ele preparou para Mardoqueu. Enforque ele. Esta foi a sentença do rei.
Mardoqueu vai para a forca que ele tinha preparado. Aliás, Amã vai para a forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, que era aquele servo fiel que estava sempre no palácio, na porta do palácio, que era o tio que criou a rainha Esther. Essa história nos ilustra que o mal, ele nunca prevalece sobre o bem. Aquelas pessoas que fazem conspiração, que maquinam o mal, que tiram a liberdade de um povo, que planejam contra um povo, o fim deles vai ser triste. E Deus sempre tem uma pessoa para dar o livramento para o seu povo. No caso desta história, Mardoqueu era filho de Jair, e Mardoqueu era tio de Esther. Foi Mardoqueu que livrou o povo de Israel indiretamente, o povo judeu indiretamente, porque ele criou a rainha Esther. E a rainha Esther foi a pessoa preparada. O chamado de Esther não era simplesmente ela ser esposa do rei, mas ela estar na hora certa, no lugar certo, para livrar o seu povo. Hoje é dia 12 de novembro de 2022. Deus preparou uma pessoa para livrar o povo brasileiro da morte e da escravidão. Você deve saber quem é essa pessoa, eu não sei. Mas você deve saber que Deus escolheu uma pessoa para livrar o seu povo da escravidão, da morte e da destruição. Na hora certa, esta pessoa vai se levantar e ela vai assinar um decreto, assim como a rainha foi chamada pelo rei para dar uma sentença contra Amã e o livramento para o povo de Israel. Nesses últimos dias do ano de 2022, não sei se novembro, se dezembro, Deus vai levantar alguém para assinar um documento e livrar o povo brasileiro da morte, da escravidão e da destruição. Pense nisso enquanto eu peço para Deus ter misericórdia do nosso Brasil, do nosso povo brasileiro, da nossa nação. Grande abraço, tenham um bom dia e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até lá.